Olá pessoal, bom dia! Estes serão os temas do primeiro vídeo deste sábado. Lula dá outra declaração, daquelas desastrosas. Tipo, se o Bolsonaro fala 10% disso aí, iam pedir a cabeça dele. Mas, como foi o Lula, ninguém fala nada. Fiquem até o final, vou trazer os detalhes para vocês. É muito grave. Vamos conversar também a respeito da empresária judia, que foi vítima de ataques antissemitas na Bahia. E de quem é a culpa? Desse governo, que faz acusações irresponsáveis e levianas contra o Estado de Israel. Vou trazer para vocês também outro beneficiado pela saidinha, que cometeu uma série de crimes no Distrito Federal. Isso precisa acabar, não tem lógica. Vou mostrar aqui para vocês também investidores estrangeiros deixando o Brasil. 8 bilhões de reais retirados do nosso mercado. E também a farra dos jatinhos da FAB, dos ministros do Lula, né? E reclamavam do Jair Bolsonaro. O crescimento no uso dos jatinhos é assustador. E a gente começa aqui, pessoal, conversando sobre Estados Unidos. Quem não se lembra, né, quando o Biden venceu as eleições, o Guga Chakra, né, gênio da geopolítica, dizendo que o mundo ficaria mais suave. De lá para cá tivemos invasão da Ucrânia, guerra em Israel e agora, né, uma série de conflitos ali entre o Irã e os Estados Unidos. Soldados americanos foram mortos por milícias iranianas e agora o exército americano revidou, né, atacando grupos associados ao Irã que estavam no Iraque e na Síria. É muito simples, a explicação é muito simples para isso aí. Quando você tem um homem forte na Casa Branca, todo mundo fica com medo. Agora, quando você tem um cara fraco e, além de tudo, conivente, como era, por exemplo, Barack Obama, aí, meu camarada, é festival de guerra. Né? Barack Obama ganhou o Nobel da Paz e depois se tornou o presidente americano que mais soltou bombas no Oriente Médio na história. Né? Partido Democrata é sempre a mesma coisa, né? Ou os democratas, ou então aqueles republicanos meia-boca, tipo George W. Bush, esses aí adoram um conflito, mas é aquilo, né? A ameaça é o Donald Trump. Agora, pessoal, vamos lá falar sobre isso aqui, porque é muito triste você ver esse tipo de coisa, né? Tem um vídeo circulando na internet, eu não vou trazer aqui para vocês, porque pode dar problema no YouTube e no Facebook, porque as imagens não tem violência física, né? Mas são muito agressivas. Uma senhora judia, empresária, dona de um estabelecimento em Arraial da Ajuda. Uma mulher completamente despirocada, descontrolada, histérica, entrou na loja proferindo ofensas antissemitas contra a dona da loja. Um sotaque meio espanhol, né, aparentou ser uma estrangeira que mora no Brasil. Ela estava falando português, não era aquele portunhol, não. Tá? Era realmente português, mas com sotaque muito forte espanhol. E ela entrou na loja, começou a xingar a senhora e a destruir o estabelecimento. Derrubar tudo, empurrar pessoas, até que ela foi contida por um homem, segurou ela e foi difícil. Foi difícil, né? E como eu disse aqui, a responsabilidade por isso, pessoal, é desse governo, que estimula esse ódio contra os judeus. Não adianta negar, dizer que não. Quando você vai lá e se junta ao submundo da geopolítica para alegar, né, que Israel está praticando genocídio em Gaza, você, né, coloca isso na cabeça das pessoas que te seguem, né? Porque a gente fala muito influenciador hoje em dia. O Ed é influenciador de política, né? Fulano de tal é influenciador de música, fulano de tal é influenciador de games e tal. Mas os maiores influenciadores do Brasil são os grandes líderes políticos. Né? E a mensagem que o Lula passa com essas atitudes, com essas declarações dele contra Israel, acabam influenciando, obviamente, as pessoas que o seguem. E tá aí o resultado disso. Né? O Lula é o coautor desse crime aí. Né? A dona da loja prestou queixa na delegacia e assim que a gente tiver novidades eu trago aqui para vocês. Tá? Saidam 1.800 pessoas em regime que já estão em regime semiaberto, o que para mim já não existe. Não deveria existir regime semiaberto. Se você é condenado a 10 anos, passa 10 anos dentro da cadeia. Se você é condenado a 20 anos, 20 anos na cadeia. Progressão de pena é uma aberração já. Aí você vai lá, pega essas pessoas que estão em regime semiaberto e dá saidão
pro feriado do carnaval. Você vai dar... Vem cá, tu vai deixar a pessoa ir para casa para brincar carnaval? Uma época, né, em que a segurança das pessoas está em risco. Não adianta, não tem como você oferecer segurança para todo mundo quando tá, sei lá, dezenas de milhares de pessoas curtindo um bloco no Rio de Janeiro, né? Ou então aquela multidão de pipoca lá em Salvador. Não dá, né, gente? Aí os caras vão lá e soltam um monte de bandido. 1.800 saíram na quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Aí um deles, vejam só, com certeza, né, já estava planejando isso aí, já saiu da cadeia com tudo certinho ali, né, combinado com seus comparsas, já que ele estava no semiaberto, conversava com os caras, já tá tudo certinho, com certeza. Aí o cara vai lá, rouba um carro, pratica uma série de assaltos, causa um acidente de trânsito, sendo perseguido pela polícia, faz um refém e depois é preso novamente. Eu pergunto aqui para vocês, primeiro, né, isso não é uma pergunta, primeiro, não era para receber o benefício, não era para estar no semiaberto, não era para ter saidão, né? Agora, é preso de novo depois disso tudo e eu aposto o que vocês quiserem, como daqui a pouco tempo ele tá no semiaberto de novo e tá curtindo o seu saidão. E adivinhe o que vai acontecer? Pois é, o risco não vale a pena. Essa lorota de ressocialização, né, vamos dar uma segunda chance para as pessoas. Quando você comete um crime, você está ciente das consequências disso aí. Né? É uma escolha sua cometer um crime. Então, a sociedade não pode pagar, né, pelo risco de colocar essa pessoa de novo na rua. Ah, mas em alguns casos isso aí dá certo. Não interessa se em alguns casos isso dá certo. Não interessa. Isso não é um experimento científico. Isso aqui não é uma amostragem. Né? Ah, vamos pegar aqui, deu certo em tantos casos, deu errado. Então, olha, esse aqui era estuprador, saiu, estuprou de novo. Esse aqui era assassino, matou de novo. Não é assim que funciona. Não pode ter nenhum caso de reincidência numa situação dessas. E a única maneira que você tem de evitar isso é não tendo regime semiaberto e muito menos saidinha. As pessoas que defendem isso querem o caos. Essa é a bandidolatria patrocinada pelo Brasil. Outro dia, pediram a prisão aí de um certo líder do PCC, né, que tinha voltado ao Brasil, foi preso na Bolívia, aí depois deixaram ele sair, depois da audiência de custódia, pediram a prisão dele e o Barroso negou. Não vai prender não. É inacreditável. É inacreditável. Tá? A gente viu aí outro dia também o Dino, que vai entrar no STF agora defendendo que quem comete furto não deve ser preso. Enfim, galera, vamos seguir em frente aqui. Investidores estrangeiros. Os caras tiraram 8 bilhões de reais da Bolsa de Valores apenas em janeiro. Apenas em janeiro. Isso aí, tá? Isso aí é tipo aquele negócio, né? Isso ficou muito famoso na época daquele tsunami do Japão. Quando você está na praia e a água do mar recua, sai correndo porque vem tsunami. Isso aqui é a mesma coisa. O mar recuou. Tiraram o dinheiro. Os espertos, que sabem o que vai acontecer, tiraram a grana e meteram o pé do Brasil. A tsunami está chegando. E o caos é inevitável. Inevitável. Eu arrisco dizer setembro, outubro, novembro. Especialistas dizem que talvez até antes, porque eles não param de acelerar e de dobrar a aposta, mas minha previsão, não sou um especialista, mas do jeito que a coisa está andando, para mim, setembro, outubro, novembro, é inevitável. Estejam preparados para este caos econômico, porque é líquido e certo. Farra dos jatinhos dos ministros do Lula. 1.400 voos. Galera, é um aumento de 36% em relação ao do governo Jair Bolsonaro. E muitos desses casos são de ministros indo para casa. Não é tipo assim, o cara é ministro da infraestrutura e teve um problema numa ponte, ele tem que checar uma ponte lá no Pará. O cara sai de Brasília, vai até o Pará e tal, tá trabalhando. Não é isso. É o cara que é ministro, que é do Pará, e pega o avião para passar o final de semana em casa. Um jatinho.
Aí depois o jatinho vai, traz o cara de volta. O Haddad, foram vários e vários voos desse tipo indo para São Paulo. Tem até viagem internacional, galera. Até viagem internacional. Agora, na época do Bolsonaro, reclamavam quando ele andava de jatinho e dava carona para os filhos. Ou seja, ele já ia usar o jatinho. Presidente da República. Ele já ia usar. O trecho já seria percorrido. Mas mesmo assim reclamavam porque ele dava carona. Agora, os ministros do Lula viajam por aí, né, para passar final de semana em casa e não tem um pio. Quem denuncia o que? É a Revista Oeste, é o Terça Livre, que está na ativa, né, é a Gazeta do Povo, é a Gazeta Brasil. Mas a imprensa mesmo, a Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Metrópolis de vez em quando denuncia. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. E falando nisso, chegamos aqui ao tema que vocês estão esperando. O Lula, pessoal, estava participando de uma cerimônia na Volkswagen, né? E tinha uma moça negra no palco. Aí o cara me solta, eu não vou trazer aqui as imagens, tá? Mas ele fala o seguinte: uma moça, uma pessoa afrodescendente assim, gosta de bater tambor. Eu fiquei aqui imaginando se ela era namorada de alguém. Vamos esmiuçar isso aqui, né? Primeira declaração, é racista. O Bolsonaro, um tempo atrás, chamou uma descendente, uma jornalista descendente de japoneses, né, com a cara mesmo, daquelas assim, não é nem aquela mistura, tipo o lutador de MMA, lá esqueci o nome dele, que vai pros Estados Unidos, né, ou vai até pro Japão e todo mundo percebe que ele é mix, né? Não, o caso dela era assim, japa mesmo. Aí o Bolsonaro vai lá e chama ela de japonesa. Meu Deus do céu, isso é xenofobia, isso é um absurdo. Aí o Lula vai lá e puxa, né, um estereótipo desse, afrodescendente negra, né? Uma negra assim, gosta de bater tambor. Que coisa patética! Que coisa patética! Isso é racismo? Não, galera. Isso não é racismo. A gente não pode chegar aqui e ficar vulgarizando esse termo. É errado. Nem para usar contra o Lula a gente pode fazer isso. Agora, esse é o tipo de declaração que, se parte da direita, eles iam cair de pau em cima. Bolsonaro racista, isso é um absurdo, tá estereotipando a pobre da moça, porque ela tem que ser batedora de tambor, ela não pode ser uma médica, ela não pode ser uma engenheira, ela não pode ser uma advogada, né? Mas não, como foi o Lula, é uma brincadeira, a menina riu, se fosse o Bolsonaro tava fazendo careta. Aí depois ainda vem essa. Eu pensei que ela era namorada de alguém. Por que, Lula? A mulher não pode ser competente o suficiente para estar lá, sem necessariamente tá lá nessa situação aí porque namora com um homem? Pelo amor de Deus, isso aí também é outra coisa. Se o Bolsonaro fala machista de Jair Bolsonaro. Mulheres, né? Igualdade. Um homem branco discriminando a mulher negra. Por quê? Ela não pode? Tá lá para apresentar um negócio ou para ser a diretora? Isso é um absurdo. O Lula fala, não, é apenas uma brincadeira. É machismo do Lula? Nesse caso até digo que é. Tá, pessoal? Nesse caso aqui, não é que nem o outro do racismo, mas nesse caso aqui é pior que é racismo. Perdão, pior que é machismo. Porque qual a explicação para ele dizer isso? É você. Aí eu concordo com a pessoa que vai lá e reclama. E diz, quer dizer que ela não é capaz de estar lá por mérito próprio? Porque ela é mulher? Você pode até pensar isso, mas como presidente da República, você não pode falar. É a realidade na maioria dos casos? É. Na maioria dos casos é. Tá? Agora, você não pode presumir. E ele não só fez isso, como externou isso, e ninguém reclama. A grande diferença hoje do Brasil em relação ao Bolsonaro, da parte da imprensa, tá, pessoal, é o seguinte. A imprensa, em regra, a não ser quando é um editorial, é uma coluna opinativa de alguém, mas a imprensa tem que dar a notícia. Né? Como faz, por exemplo, a Revista Oeste. 1.400 voos de ministros do Lula. 36% de aumento. Eles não estão lá dizendo o que eu estou falando aqui.
Né? Isso aqui é um vídeo opinativo. Sempre foi, sempre será. A Oeste não. A Oeste vai lá e fala, expõe dados. Quando era na época do Bolsonaro, que o Globo era oposição, se é um negócio desse, pessoal, ia ter opinião do início ao fim, da chamada até passando pela subchamada, o texto inteiro. Mas como é o Lula, ele só expõe o fato. Eles deixam a interpretação para o leitor. Na época do Bolsonaro não existia isso. Era enviesado do começo até o final. Então isso aqui é mais uma prova, se é que vocês precisam de alguma, né, de que eles tentam tanto regular a internet por conta de casos como esse. Porque eu chego aqui e faço a parte crítica, enquanto o jornal só critica quando é conveniente para eles. Eu não tenho problema algum de chegar um produtor de conteúdo de YouTube petista e defender o Lula. Vai lá e defende. Eu não defendo o Bolsonaro, o cara pode defender o Lula. Usa os argumentos que ele tiver, assim como eu uso os meus. Agora a imprensa não. A imprensa tem que dar notícia, tem que expor fatos, dados científicos. Se quer emitir opinião, editorial e coluna. Por isso eles querem regular a internet, porque eles não querem o contraponto, eles querem criticar o Bolsonaro sem ninguém para defender e querem passar pano pro Lula sem ninguém para criticar. Vamos lá, gente, vamos seguir em frente aqui, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, a gente tem as estatísticas aqui, o número atual é de 56% das pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritas no canal. Então vamos mudar isso, é de graça, 0800. E peço que vocês compartilhem esse vídeo, porque nós voltamos para o Shadowban. Eu passei 10 dias sem Shadowban. Vocês podem conferir nas visualizações. Números de visualizações. Voltou ao normal durante 10 dias. E depois caiu de novo. Então, é Shadowban, não tem outro termo. Peço que vocês compartilhem, a única maneira que a gente tem de dar um drible nessa história aí. Um forte abraço, a gente se vê por aí.